Mas antes, queridos, de iniciarmos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de nessa noite estarmos aqui reunidos. Te pedimos que teu Santo Espírito nos auxilie na compreensão de tua palavra, para que nós possamos ter uma compreensão clara e possamos viver de uma forma que de fato seja coerente com a nossa fé. Que nós possamos viver de fato um cristianismo cristocêntrico, vivendo de acordo com a tua vontade. Amado Deus, recebe essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. Amados, eu vou ler aqui rapidamente com os irmãos o texto e em seguida, então, nós partimos para a exposição. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Até aqui, queridos, a leitura da palavra. Amém. Queridos, nos dois primeiros capítulos, Paulo falou sobre a superioridade de Cristo, de sua excelência, da excelência da sua pessoa, de sua obra, mostrando que ele é o centro de todas as coisas. Relembrando aos irmãos que Paulo não fundou essa igreja de Colosso, mas houve uma emergência, uma necessidade. O irmão pede socorro a Paulo. Paulo, então, escreve essa carta para dar um suporte aos irmãos. E nessa carta, Paulo, então, mostra a superioridade de Cristo. Os irmãos estavam abandonando o caminho, se deixando levar por vários tipos de doutrina, aquilo que mais tarde veio a se tornar o gnosticismo. E Paulo bate de frente, mostrando que o Senhor Jesus, ele é superior a essas coisas. Então, já no capítulo 1, Paulo deixa isso muito claro, que Cristo é superior a todas essas coisas. Ele fala sobre a excelência de Cristo, da pessoa dele e de sua obra. E eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos o capítulo 1, do verso 13 até o verso 23, onde Paulo aborda sobre isso. Ele diz o seguinte: Colossenses, capítulo 1, do verso 13 até o verso 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades.
Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele reside toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. No capítulo 2, Paulo, então, ele alerta sobre os perigos, irmãos, do falso ensino, do falso crente e da falsa religião. E a gente pode ver aqui, no capítulo 2, o verso 8, onde ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ainda aqui no capítulo 2, o verso 16 até o verso 23, Paulo diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões enfadonhas, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, Paulo faz essas advertências no capítulo 2 a respeito do falso ensino, do falso crente e também a respeito da falsa religião. Eu estou tentando fazer um resumo aqui para que nós possamos nos contextualizar melhor no capítulo 3. Queridos, aqui no capítulo 3, Paulo fala a respeito, então, dos frutos da salvação, do resultado do poder do evangelho em nossas vidas, né? Um ponto muito importante. Uma vez que Cristo nos salva, né, que o poder do evangelho nos alcançou e transformou as nossas vidas, quais são as evidências disso na prática, né? De que forma realmente o poder do evangelho muda as nossas vidas? E aqui no capítulo 3 nós temos então os frutos dessa salvação. Até aqui está claro para os irmãos? Sim. Muito bem. Então, queridos, adentrando aqui no capítulo 3, vamos reler novamente do verso 1 até o verso 4. E então, partimos para a exposição desses versos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nossa, queridos, só aqui nesses 4 versos nós temos muita coisa para falar. Mas eu tive que resumir para que nós pudéssemos avançar um pouco mais. Mas nesse capítulo seria necessário vários sermões, várias pregações para que nós pudéssemos, de fato, esgotá-lo, viu? Ou pelo menos assim, esgotar não, cobrir ele, né? Que é muita informação aqui. Queridos, o poder transformador do Evangelho é algo que não dá para esconder.
O resultado da salvação não é meramente uma mudança externa, mas uma mudança de vida. E uma evidência da nossa união com Cristo é percebida quando nós desejamos mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Então, um assunto não é novo para nós, mas é de grande importância para nós relembrarmos esses pontos. Então, querido, o poder transformador do Evangelho é algo que não dá para esconder. Então, alguém falar que é cristão, que é crente, falar é uma coisa. Mas demonstrar isso aí já é uma outra coisa. Completamente diferente. Então, queridos, o poder do Evangelho em nossas vidas não dá para esconder. Os resultados da salvação não são meramente uma mudança externa. Então, é uma mudança realmente, queridos, de vida. Não é simplesmente uma mudança de hábito. Né? O poder do Evangelho em nossas vidas não é somente uma questão de mudança de hábito em nossas vidas, mas é mudança na vida. Na vida. Não é parar de fazer isso, começar a fazer aquilo outro. Não se resume, não se limita a isso. Isso vem como uma consequência da mudança interna em nosso coração. A morte de Cristo na cruz não é somente um ato, queridos, de substituição, mas de identificação também. Cristo não somente morreu por nós, mas também nós morremos com ele. O verso 1 nos diz que ressuscitamos juntamente com Cristo. Ou seja, ressuscitamos para vivermos uma nova vida com Cristo. Então, que esse ponto fique claro para nós. A morte de Cristo não é somente um ato de substituição, não é somente Cristo nos substituindo na hora da morte, mas também ele é um ato de identificação, ou seja, nós também estamos ali morrendo com ele, né? Ele está nos representando e nós estamos ali também morrendo, sendo crucificado. Querido, quando o verso 1 diz, né, que nós ressuscitamos juntamente com o Senhor Jesus Cristo, quer dizer que nós ressuscitamos para vivermos uma nova vida com Cristo. Ao morrermos com Cristo na cruz, devemos entender que a nossa velha forma de viver ficou para trás. E mediante a ressurreição com Cristo, nos foi posto diante de nós uma vida completamente nova. Nossa, que texto extraordinário, queridos. Que texto extraordinário. Ao morrermos com Cristo na cruz, devemos entender que a nossa velha forma de viver, ela ficou crucificada, ela ficou para trás. E que mediante, queridos, a ressurreição com Cristo, nos foi posto agora diante de nós uma vida completamente nova. E por isso, irmãos, que os nossos olhos, eles devem estar focados no céu e não na terra. É por isso, queridos, que os nossos olhos devem estar focados nos céus e não na terra. Pois é lá que o nosso amado está, assentado à direita de Deus Pai. Morremos na cruz, velha vida crucificada, ressuscitamos com Cristo, vida nova para o Senhor. E os nossos olhos, então, nessa vida nova, devem estar focados nos céus, onde o nosso amado está. No verso 2, Paulo diz, irmãos, que devemos estar ocupando a nossa mente com as coisas do alto e não com as coisas aqui da terra. Em seguida, no verso 3, ele nos dá um motivo para isso. É porque nós já morremos para esta vida. E a nossa verdadeira vida, ela está em Cristo. Oculta em Deus. Portanto, a nossa verdadeira vida é Cristo. Ele é a razão do nosso viver. Ele deve estar, irmãos, ocupando a nossa mente e preenchendo o nosso coração. Então,
por conta da nossa comunhão com Cristo, a nossa identificação com Ele, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, então devemos viver com Ele e para Ele. Então nossa vida pertence a Ele. Ao ressuscitarmos, ao termos comunhão com Cristo, ao sermos salvos, justificados pela fé, essa obra da redenção em nossas vidas deve produzir esse modo de viver. É uma vida nova, aonde o que deve estar ocupando a nossa mente é as coisas lá do alto e não as coisas aqui de baixo. Nós devemos, então, nesta vida, gastarmos tempo com o reino de Deus e não com as coisas aqui embaixo. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar. O verso 4 nos revela que quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus, que é a nossa vida, se manifestar, nós iremos então participar de sua glória. Diante de tudo isso, irmão, veja que o verso diz, eu vou reler para os irmãos aqui, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Olha que coisa extraordinária. Diante de tudo isso que nós acabamos de ver apenas nesses 4 versos, nós percebemos, irmãos, o quanto que a vida aqui na terra, ela é pequena comparada com a nossa vida com Cristo. A nossa união com Cristo, irmãos, é muito maior do que qualquer coisa nesta vida. Tudo o que existe neste mundo vai passar. As adversidades da vida, rotineiramente, nos mostram a fragilidade da vida aqui na Terra. Vocês vão observar, a realidade é essa. As adversidades dessa vida, de forma rotineira, ela acaba revelando a fragilidade da vida aqui. A gente compra um item, por exemplo, compra um objeto, um celular, um caso que for, e dá uma queda, o celular ele quebra, o ladrão rouba, ele do nada queima. As coisas aqui nesse mundo são frágeis, Mas a nossa comunhão com Cristo é algo duradouro, é algo eterno. Então, a nossa perspectiva da vida, a partir agora do nosso relacionamento com Cristo, deve estar focada no reino de Deus. A perspectiva de vida é uma perspectiva muito elevada, pois antes de Cristo em nossas vidas, a nossa visão era baixa, andávamos cabeça baixa, olhando para os pés. Não tínhamos uma visão ampla, mas agora, em Cristo, a gente vê as coisas com um olho de águia, nas alturas, a gente tem uma visão ampla das coisas. E assim deve ser o nosso viver, queridos irmãos. A nossa comunhão com Cristo deve nos levar a ter essa agora é complicado, né? Perdão. Então, a nossa comunhão, né, com Cristo, queridos, deve, então, trazer sobre nós essa nova perspectiva. É tudo novo, é uma vida nova que deve, então, nos guiar na direção do reino de Deus. Dando sequência, queridos, do verso 5, então, até o verso 9, eu vou reler aqui com os irmãos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando viveis nelas. Vós também, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Querido, a outra forma de evidenciarmos a nossa comunhão com Cristo é mortificando, então, a natureza humana. Lembrando que do verso 1 até o verso 4, nós vimos que uma das formas, uma das maneiras que nós, então, evidenciamos
a nossa comunhão, a nossa salvação é o nosso anseio, o nosso desejo maior pelos céus do que pela terra. É a nossa perspectiva maior a respeito do reino de Deus do que as coisas aqui nesta vida. Do verso 9, então, até o verso 10, do verso 5, perdão, até o verso 9, a gente vê que uma outra forma de evidenciarmos a nossa comunhão com Cristo é mortificando, então, a natureza humana. E vivermos, então, uma vida coerente com a nossa fé. É termos uma conduta, queridos, apropriada, então, com o caráter cristão. A ordem, no começo do verso 5, é muito clara. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas, ou seja, façam morrer a vossa natureza terrena, que ainda está dentro de nós. Lembrando que o cristão, ele foi sim redimido dos seus pecados, ele foi liberto da escravidão do pecado, mas ele tem ainda uma natureza pecaminosa, mas que não tem o poder mais de escravizá-lo. O cristão, então, foi lhe dado o poder para vencer. Então, para que fique um pouco mais claro, Paulo, então, lista alguns pecados. Ele não dá uma lista completa, né? Mas ele lista alguns pecados aqui para falar, para poder deixar mais claro aquilo que ele está dizendo, aquilo que nós devemos mortificar, né? Porque alguém poderia perguntar, mas como assim, Paulo? O que é isso? O que é essa questão da fazer morrer, né, a natureza terrena? Como assim? E Paulo, então, para poder exemplificar, ficar mais claro, lista aqui alguns pecados. Primeiro ele fala prostituição, segundo ele fala impureza, tanto prostituição como impureza, como paixão lasciva, né, que é questão paixão sexual, né, é de natureza sexual. A quarta coisa que ele fala é desejos malignos, e o quinto ele fala aqui sobre a avareza, que é a idolatria. Então Paulo lista aqui esses 5 pecados para dizer que nós devemos então mortificar essas coisas. Esses pecados listados aqui por Paulo fazem parte da natureza terrena, né, humana. Portanto, queridos irmãos, fazer morrer a natureza humana significa vivermos com a certidão de óbito em mãos. Né? Olha que coisa interessante, queridos. Fazer morrer a natureza humana significa vivermos com a certidão de óbito em mãos. E quando o pecado se manifestar, devemos lhes mostrar a certidão de óbito que diz que já morremos para o pecado e que vivemos para o Senhor. No verso 6, a Escritura nos revela que por causa de nossa forma de viver, seguindo o instinto da natureza humana, é por esse motivo que a ira de Deus se revela do céu. E nós já vimos isso em Romanos, capítulo 1. E em seguida, ele diz que no passado nós vivíamos assim, que essa era a nossa vida. Mas, como vimos, já morremos para esse estilo de vida. Não fazemos mais parte dele. O padrão nosso de vida hoje é outro. Não porque nós somos melhores, mas por conta da graça e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Nós não somos melhores que as outras pessoas. Apenas o Senhor usou de misericórdia e nos salvou. Não segundo o nosso mérito, não segundo os nossos esforços, mas exclusivamente pela sua graça. O verso 8, então, diz o seguinte: Paulo ele continua, né, a sua argumentação. Ele havia dito anteriormente para fazermos morrer a natureza humana. Agora ele diz para nos despojar. Como ele fala, diz o seguinte, verso 8: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. A palavra despojar, no grego, ela significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. E em seguida, ele dá uma lista das coisas que devemos então remover das nossas vidas. E coisas que, por conta da nossa comunhão com Cristo, não devem mais fazer parte da nossa vida, não deve ser rotina, não deve ser algo, né, do nosso viver. Mas são coisas que nós devemos então
largar, né? Deixar de lado, né? Remover das nossas vidas. E ele então dá mais uma lista aqui com 5 coisas, né? 5 pecados. Primeiro ele fala sobre a ira, segundo ele fala da indignação, terceiro ele fala maldade, quarto, maledicência, que maledicência é a palavra no grego para blasfêmia, né? Que é você falar mal. E quinto, linguagem obscena, né? Linguagem obscena são aquelas linguagens sujas, né? Um linguajar baixo escalão, um linguajar realmente sujo, né? Ruim, né? E em seguida, queridos, no verso 9, Paulo disse que uma vez que o nosso modo de viver hoje é completamente diferente por causa da comunhão com Cristo, nós não devemos mais mentir uns para os outros. Nessas listas de pecado, Paulo tratou tanto de pecados externos como de pecados internos, tanto de desejos, né, de sentimentos, como de ações. Então, queridos, essas listas, esses 10 pecados listados aqui por Paulo, que eu vou relembrar aqui aos irmãos, é algo que não deve fazer parte das nossas vidas por conta da nossa comunhão com o Senhor. A nossa comunhão com Cristo. Devemos, então, viver em uma vida nova. E nessa vida nova, não há brecha para essa lista que Paulo nos deu aqui. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos, avareza, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena, né? São coisas vergonhosas se essas coisas fazem parte das nossas vidas, se em nossas bocas, se em nossa boca, né, as palavras que saem das nossas bocas são linguagem obscenas, palavras sujas, imundas, né? Isso é uma vergonha para nós. Então nós devemos estar atentos para a forma como nós estamos vivendo, porque nós devemos viver segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão do mundo. Então, como é que nós nos comportamos quando estamos no trabalho, o tipo de linguagem que eu uso, o tipo de palavra que eu utilizo, quando eu estou conversando com os meus amigos que não são crentes, quando eu estou na faculdade, quando eu estou na padaria, quando eu estou no mercado, como é que eu me comporto? Como são as minhas palavras? Eu estou vivendo de forma coerente com a minha fé? Eu estou, de fato, evidenciando a vida de Cristo em mim? Então, são pontos para nós estarmos atentos. E no verso 9, então, como nós vimos, Paulo diz, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos. Por conta de quem nós somos, a mentira também não deve fazer parte da nossa vida. Nós não somos mais filhos da ira, somos filhos agora da justiça. Não somos mais filhos da desobediência, somos filhos da obediência. Não somos mais filhos do pai da mentira, somos agora filhos de Deus. Queridos, amém. Amém, queridos. Dando sequência, o verso 10 e o verso 11, né? Já estamos aí no finalzinho, eu estou correndo aqui. Verso 10 e verso 11 diz o seguinte: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Irmãos, vimos com clareza Paulo dizendo o que não ser e o que não fazer. Mas a morte da velha natureza, ela deve revelar o controle que a nova natureza tem em nossas vidas. A queda de um é o levantamento do outro. Então, a queda da velha natureza deve, então, evidenciar a nova. Porque morremos para o pecado, nós devemos, então, abandonar todo o estilo de vida que o representa. E nós sabemos que isso é uma luta na prática. Alguns cristãos parecem que têm dificuldade de abandonar certos hábitos, né, de suas velhas vidas, certas rotinas que são prejudiciais à sua saúde espiritual. E nós temos, queridos, que termos hábitos saudáveis para a fé cristã, né, para a nossa vida espiritual. E alguns cristãos
e normalmente os jovens, assim, os novos convertidos, né, eles costumam no começo ter essa dificuldade, né, de se desvencilhar daquilo que então faz parte da sua vida antiga. E nós, tem que ficar claro isso para nós. Cristo já morreu por nós. Nós já morremos com Cristo. E nós já ressuscitamos com Cristo. A vida velha já ficou para trás. Agora é uma vida nova. Então nós temos que abandonar todo, irmão, mas é todo o estilo de vida que representa então o pecado. Isso não deve fazer parte das nossas vidas. E porque ressuscitamos com Cristo, o nosso viver deve ser de acordo, então, com essa nova realidade em que nós vivemos. Então, nós já aprendemos à luz das Escrituras que, se nós falamos que somos de Deus, mas vivemos de uma forma contrária, nós estamos sendo, na verdade, mentirosos, somos hipócritas. Então, a nossa vida tem que evidenciar a nossa fé. Aquilo que nós falamos, nós devemos viver. Porque se nós não praticamos aquilo que nós professamos crer, então somos hipócritas, estamos nos enganando. O verso 10 nos revela que essa nova vida se renova. A palavra revestiste nos ensina que somos constantemente renovados, ou seja, essa nova vida nos conduz à santificação. O texto também nos revela um dos meios pelo qual essa renovação ela acontece é por meio do conhecimento. Um dos meios, mas não se trata, queridos, de um conhecimento teórico, mas de um relacionamento pessoal com Cristo. Portanto, não se trata de um conhecimento sobre Cristo, mas de conhecer realmente o Senhor. Só relendo o verso 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, como eu falei, essa palavra revestir, né? O verso 10 revela para nós que essa nova vida é uma vida que se renova a cada dia, é uma novidade de vida que está sempre se renovando, e essa palavra revestiste, ela nos traz a ideia de algo contínuo, né? Estamos sempre nos renovando, ou seja, é uma vida que nos conduz à santificação. O texto também revela, irmãos, que o homem ele foi criado, né, à imagem e semelhança de Deus. Os irmãos podem ver no finalzinho do verso 10, eu vou reler o verso 10 inteiro, que diz assim: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o texto também fala para nós que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas nós precisamos fazer aqui algumas observações a respeito dessa imagem e semelhança. A primeira observação é que essa imagem e semelhança, como os irmãos lembram, ela é uma imagem criada lá na criação. Os irmãos lembram de Gênesis, né, que Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, foi Deus, essa imagem de Deus no homem, ela foi uma imagem criada lá na criação. O segundo ponto interessante aqui sobre essa imagem de Deus no homem é que essa imagem ela foi deformada por conta do pecado. Ainda lá em Gênesis é relatado a queda do homem, né, Gênesis capítulo 3, e por conta do pecado, a imagem e semelhança de Deus no homem, ela foi então deformada. Né? O homem tem em si a imagem e semelhança de Deus, mas ele não vive para a honra e a glória de Deus, justamente por conta da natureza pecaminosa. E o terceiro ponto, muito importante a respeito dessa imagem, é que essa imagem e semelhança de Deus, ela foi transformada pela obra de Cristo na cruz. Né? Então, a gente vê aí essa imagem e semelhança de Deus sendo criada na criação, essa imagem e semelhança sendo deformada por conta do pecado, e essa imagem e semelhança sendo transformada por conta da obra de Cristo na cruz. E um quarto ponto interessante sobre essa imagem é que ela alcançará, essa imagem e semelhança alcançará a sua plenitude, então, na
glorificação quando o Senhor Jesus Cristo retornar para nos levar para casa. Então, queridos, só dando um reforço aí no verso 10, e vos revestistes do novo homem. Perceba que nós temos que nos lançar fora, despojar, tirar tudo aquilo que nos atrapalha, que não faz parte da nossa comunhão com Cristo, que não faz parte dessa nova vida com o Senhor, jogar fora, e eu tenho que me vestir. Tenho que me vestir do novo homem, que é Cristo, que é a vida em Cristo. E esse se revestir envolve o nosso conhecimento, a nossa intimidade com o Senhor. Daí os irmãos vê a importância de estarmos meditando na palavra de Deus, aprendendo cada vez mais sobre as Escrituras, porque é através desse conhecimento que nós estamos nos revestindo cada vez mais desse novo homem, que é a imagem segundo quem a criou, ou seja, a imagem e semelhança de Deus. O verso 11 diz o seguinte: no qual não pode haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O verso 11, queridos, nos revela que esta nova vida em Cristo, ela não há barreiras, pois já não há judeus e gentios, nem circuncisão e incircuncisão, nem escravo, nem livre, mas somente Cristo, que é tudo e está em todos. A justificação pela fé, ela não está sujeita a tais barreiras. O meio pelo qual a raça humana, irmãos, pode alcançar a salvação é somente pela cruz de Cristo. Portanto, somos um no Senhor. Em Cristo, queridos, não há distinção. Nós devemos entender com clareza a centralidade de Cristo. E no final do verso 11 nos revela que Cristo ele é tudo e que ele está em todos. Por exemplo, ele é o Filho amado de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o eterno, onipotente, criador. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o nosso redentor. Ele é a nossa esperança da glória. Ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria, do entendimento. Ele é a plenitude de Deus. Ele é tudo em todos. Tudo foi feito por ele e para ele. Por ele são todas as coisas. Cristo, nós devemos entender a centralidade de Cristo, não somente em nossas vidas, mas em todas as coisas. Cristo não é somente o centro das nossas vidas, mas ele é o centro de tudo, de todo o universo, do mundo espiritual, do mundo material. Nós vivemos para ele. Tudo foi feito por meio dele. E para ele são todas as coisas. Queridos, que nós venhamos a entender essas questões com clareza. A centralidade de Cristo, eu vou reler o verso 11, onde ele diz, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita é um tipo de povo que os romanos consideravam os mais bárbaros, os menos nobres, né? Escravo, livre. Não há isso em Cristo, nessa nossa comunhão com Cristo. Não há essa divisão de pessoas. Porque Cristo, ele é tudo e em todos. Cristo, ele é suficiente. Que o Senhor nos ajude a nós vivermos de fato o cristianismo, irmãos, realmente cristocêntrico. E tendo clareza de que Cristo ele é suficiente. Pois qualquer modelo de vida diferente desse que nós vimos, ele é falso e vai nos conduzir a um caminho de muita dor e muito sofrimento. Então, que nós venhamos a ter uma clareza da centralidade de Cristo em nossas vidas. Cristo, ele é suficiente, irmãos, suficiente. Ele, queridos, olha a expressão forte no final do verso 11. Cristo, porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é suficiente.
A nossa necessidade, a necessidade das nossas vidas era de Cristo e nós a temos. Vivíamos nesse mundo alheio da vida de Deus, sem Cristo no mundo. Éramos inimigos. A maior necessidade das nossas vidas era de Cristo e agora nós o temos. Então, quem tem Cristo tem tudo. Em João, na Epístola de João, vimos que quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida. A nossa vida está nele. Ele é a nossa vida, queridos. Quem tem ele tem tudo. Que nós possamos ter essa clareza da suficiência do Senhor Jesus em nossas vidas. E que isso possa se refletir de fato em nossas vidas, na forma de viver. Que a nossa comunhão com o Senhor, de fato, se reflita na forma como vivemos. Porque se a nossa vida ela não expressa, se ela não evidencia a obra da salvação, então essa minha comunhão com Cristo é falsa. Ela não é verdadeira. Porque não tem como falarmos que temos comunhão com Cristo e não vivermos de acordo com essa nova vida. Então, que Deus possa, de fato, estar confrontando o nosso coração, que Deus possa, através dessas palavras, estarem, de fato, nos confrontando e nos levando a viver uma vida, de fato, que seja digna do que o Senhor tem nos ensinado. Queridos, ficou claro para os irmãos? Sim. Sim, irmão. Muito bem, queridos. Vamos orar. Ó, querido Deus, obrigado, Senhor, por essas palavras. Que o Senhor possa, de fato, nos ajudar a vivermos um cristianismo autêntico, uma vida, de fato, cristocêntrica, entendendo a centralidade de Cristo em nossas vidas. Que nós possamos, de fato, estar vivendo com os nossos olhos fitados nos céus e não aqui na terra. Que os desejos do nosso coração, os nossos pensamentos estejam focados em Ti. Ó, querido Deus, dá-nos um coração mais temente, um coração mais apaixonado, para que nós possamos Te servir, ó Deus, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Pai, recebe essa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.